Mateus 9. Quantos encontraram Mateus 9? Quantos não encontraram? Todos. 9. Vamos ler de 35 a seguir. Depois Romanos 10. Mateus 9, 35 a seguir. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara glória a Deus. Aos Romanos 10, vamos ler 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Senhor, nós lemos a palavra, estamos diante dessa workshop, missões, mas é o Senhor que tem palavras que nos animam, nos levantam e nos fazem acesos, incendiados para a obra que o Senhor tem determinado para a igreja. Eu te louvo pelo privilégio de estar inserido no corpo do Senhor para esta obra. E te louvo pela vida de cada um dos meus irmãos, que também tem esse mesmo privilégio, que estão aqui na tua casa nesta manhã. E por todos que estão pela internet, Senhor. Assim abençoe, dirija e confirme teu mover, o teu agir em nome de Jesus. Amém? Concordamos? Tome assento. Ai, pastor, o senhor me deixou muito tempo sobre os pés. Eu vou continuar. A salinha das crianças, a primeira salinha somente, tá? Glória a Deus, como nós combinamos. Meus irmãos, nós estamos então, nesta manhã, para, deste ano, a primeira workshop Missões. Eu gostaria muito da sua atenção e de que você não descuidasse a sua mente. Cuide dela, volte ela para as palavras que serão mencionadas. E outra coisa, meus queridos, que você tome as palavras como não uma responsabilidade de um obreiro ou de uma obreira que foram nomeados ou consagrados. Não, que você e eu tomemos a responsabilidade para mim, para você, individualmente, especificamente, porque todos somos missionários. E nesta workshop, eu quero falar sobre o tema, dirigido pelo Espírito Santo: precisa-se de missionários. É uma pergunta, é uma colocação, um tema, talvez que pudéssemos chamar de absurdo. Sabe aquela empresa que precisa, no quadro de funcionários, de 200 funcionários, e ela tem 300, e ela diz que ainda precisa de missionários, precisa de trabalhadores? Está certo isso? Porque nós somos um contingente de pessoas maior do que a necessidade, no sentido de divulgar e alcançar, divulgar o Evangelho e alcançar as nações. Percebamos que na época de Paulo, só ele, anunciou o Evangelho a todo mundo habitado da sua época.
Ele impregnou o mundo com a doutrina de Cristo. Hoje nós somos milhões de pessoas. Então nós temos sofrido como igreja. Irmão, só fique na sala as professoras. Os que não são, você, por favor, pede para voltar para aqui. Por favor. Enquanto eu não chamo a atenção, não dou conta de seguir no trem. Então, aleluia. Então, meus irmãos, nós temos pessoas para a missão. Nós não temos pessoas dispostas à missão. Nós veremos aqui algumas informações a respeito. E a palavra de Deus para a igreja é ir, é anunciar, é falar desse Jesus. Por quê? Porque todos os seres humanos, em todos os tempos das suas gerações, eles nascem condenados. Porque o pecado, ele veio por meio de um só, Adão, o primeiro Adão. E depois do pecado desse Adão, a morte veio. E a morte veio com o pecado a toda a humanidade. Mas é gracioso, né? Romanos 5,17, porque diz assim, que assim como por um veio a morte o pecado, e aí veio toda a condenação, por meio de um outro só, chamado Jesus Cristo, vem a salvação, o dom da justiça. Então todos estão condenados, mas todos podem ser salvos. Todos estão condenados, mas eles, ouvindo o Evangelho, mesmo que não sejam salvos, eles terão o direito de decisão. Eles vão entender o que significa, do que se trata. E vão poder tomar uma decisão. Agora a pergunta do texto de Romanos 10 é: como ouvirão se não há quem pregue? Como que eles terão noção disso, se eles não ouvirem sobre isso? Então, há uma necessidade, precisa-se de missionários. Nós temos, e nós veremos aqui no decorrer, irmãos. Ô, irmã Leslie, são 3 professoras aí? Então, por favor. Então, irmãos, quando nós olhamos para o mundo habitado e a real situação, nós temos bilhões de pessoas sem saber quem é Jesus. E bilhões estão indo para o inferno se não souberem quem. E a culpa é da igreja. É nossa. Esse negócio de graças a Deus que eu estou salvo, sem preocupar com o que não está salvo, é um sentimento de quem não tem Jesus. Quem tem Jesus se preocupa com os não salvos. Quem tem Jesus exorta uns aos outros porque se preocupa com a salvação do outro. Agora, não venha me preocupar com a salvação dos outros sem amar os outros. Porque você pode muito bem ganhar pessoas para Jesus e ir para o inferno. Porque sem amor ninguém herdará o céu. Não herdará o céu sem amor. E quando nós olhamos para as estatísticas do mundo, é que a gente tem que sentir o peso. Falar de missões não é fácil, irmãos, porque o diabo não quer que você ouça. Ele quer sempre inventar uma história. Então, por favor, por isso que eu falei no início, conquista a sua mente para Jesus. Traga a sua mente para cá. Tem um relógio mundial que retrata, segundo esse relógio,
uma estatística do mundo em tempo real. O nome dele é Worldometer. Worldometer, tudo emendado. Nesse relógio, eu consultei esse relógio, que ontem nós tivemos o casamento de uma sobrinha em Goiatuba, levantamos cedinho, fomos lá e chegamos à tarde. E por isso, na sexta, eu fiquei fazendo algumas outras coisas a respeito disso. Nesse relógio que eu consultei, na sexta-feira, às 20 horas, a população mundial atual era de 7.968.638.794 pessoas. E só nascendo, gente. Nascimentos neste ano até então, 88.593.000. Nascimentos no dia, somente no dia 20, até as 20 horas, 319.000 pessoas. Mortes somente naquele dia, 134.232 pessoas. E aí tivemos um crescimento populacional até então de 51.400.000 pessoas aproximadamente. Sobre a saúde, é interessante ler isso aqui. Sobre a saúde, eles ficam falando de Covid, e a visão é Covid, por causa do Covid, e agora a varíola dos macacos. Mas morreram de doenças transmissíveis este ano, até agora em agosto, dia 20, 8.209.000 pessoas. Mortes de crianças menores de 5 anos neste ano, 4.806.000. Abortos, este ano, 27 milhões. E aí tem crente querendo voltar no comunismo. Esses crentes precisam tomar vergonha na cara e se converter ao Senhor Jesus Cristo. Porque quando você vota no comunismo, você vota para o aborto, entre outras misérias. Mortes de mães durante o parto, 195.000 mães, este ano. Pessoas infectadas com HIV, 43.800.000 pessoas, neste ano. Será que a praga é a Covid? Mortes causadas por HIV este ano, 1.063.000. Será que a praga é a Covid? O reino do anticristo está aí, irmãos. Mortes causadas por câncer, 5.190.000 pessoas aproximadamente. Mortes causadas por malária, 249.000. Cigarros fumados, 12 trilhões. Mortes causadas pelo fumo, 3.161.000 pessoas. Este ano. Mortes causadas por álcool, alcoolismo, que muitos defendem que pode beber vinho, que não tem problema. 1.581.000 pessoas. Suicídios este ano, 678.000 pessoas. 2 pessoas por minuto. Gasto mundial em drogas, 252 trilhões. Mortes em acidente, 853.000. Quantas pessoas têm morrido durante a leitura deste relatório? E a pergunta é: quantas morrem sem Cristo? Pelo Gospel Prime, em 19 de maio de 2019, 155.473 pessoas morrem por dia sem Jesus. Então, por ano, 4 milhões, aliás, por mês,
4.600.000 pessoas morrem sem Jesus. E por ano, 55.970.000 pessoas morrem sem Jesus. O inferno está bem povoado. Então, diante desse quadro, a igreja tem que se preocupar, se angustiar e até se levantar de maneira maior, para que essas pessoas, pelo menos, tenham a oportunidade de decidir se querem o céu ou não. E a responsabilidade é nossa. É nossa. Agora, nós temos no mundo uma relação de nações que não permite que o evangelho seja pregado. E que se alguém for pego anunciando o evangelho, se não vai para a tortura, vai para o enforcamento, vai para a ponta da metralhadora dos terroristas e etc. Igrejas foram saqueadas, foram destruídas e queimadas em vários lugares. Esses dias na África, eles fecharam a igreja com o povo lá dentro e pôs fogo. Se você quiser, tem as fotos dos irmãos queimados dentro da igreja. Nicarágua, também governo comunista, acabou de expulsar Deus da Nicarágua. Expulsar entre aspas, viu? Porque Deus está em todo lugar. Diz que Nicarágua não precisa de Deus, fechando, perseguindo as igrejas cristãs, católicas, principalmente lá. Então, uma lista na Portas Abertas, sempre eles colocam 50 países que mais perseguem o evangelho. E eu trouxe uma relação de pelo menos 20 países, na ordem do primeiro que mais persegue até o final. Entre estes, a maioria não se pode falar do evangelho. Hoje o primeiro que assumiu, o primeiro que era da Coreia do Norte, hoje não é a Coreia do Norte, é o Afeganistão. Depois que os americanos saíram. Primeiro país que nós temos que orar, Afeganistão. Entendeu isso ou não? É responsabilidade nossa. Segundo país, Coreia do Norte. Tudo aqui, é comunismo. E no nome está escrito República Democrática do... Cuidado com essa palavra democracia. Porque para uns é o que de fato é liberdade para tudo e para todos, mas para outros é demo, de demônio, o poder do demônio, que eles estão usando para falar que alguém foi antidemocrático, na verdade, prendendo e calando a boca das pessoas. Terceiro país, Somália. Quarto, Líbia. Quinto, Iêmen. Sexto, Eritreia. Sétimo, Nigéria. Oitavo, Paquistão. Nono, Irã. Décimo, Índia. Temos o irmão pastor Marcelo na Índia, que faz um trabalho lindo. E a Índia fez 75 anos esses dias. 11º, Arábia Saudita. 12º, Mianmar. 13º, Sudão. 14º, Iraque. 15º, Síria. 16º, Maldivas. 17º, China. 18º, Catar. 19º, Vietnã. E o 20º, o Egito. Mas tem uma relação de 50. Aqui temos os nossos vizinhos, Colômbia, Venezuela também, que está no meio dos 50. Venezuela acho que não, mas poderia estar pelo que está acontecendo. Essas pessoas que moram nesses lugares, são os lugares mais necessitados e os lugares que menos tem pessoas para anunciar.
E aí eu trouxe uma estimativa também aqui, e os censos, irmãos, eles estão atrasados com muitas coisas, mas das estimativas que temos, o número de cristãos aproximadamente hoje no mundo é 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Mas estes envolvem os católicos, todos aqueles que são chamados de cristãos, os evangélicos e tudo. De evangélicos, nós temos o último censo da Operação Mundo, em 2015, eram 550 milhões de evangélicos, mas nós estamos hoje com a marca de 31,4% de evangélicos na população mundial. 8 bilhões, 3 vezes 8, 24, 8 bilhões, não é essa conta. Nós temos em torno de 700 milhões de evangélicos hoje no mundo. Uma outra coisa interessante aqui, os evangélicos cresceram de apenas 3 milhões em 1500 para 550 milhões, 54% sendo não brancos, para esse ano de 2015. Crescimento maravilhoso. Só que nós não somos pessoas de números, somos pessoas de qualificações, de qualidades. Se de fato somos ou não, essa aí é outra história. Porque tem mais nominais do que pessoas que de fato são. Dentro das igrejas está a amostra bem clara. Tem gente dentro das igrejas que mente, que compra e não paga, que fala mal do outro, que fofoca, que levanta, que faz um punhado de coisa. E não representa um verdadeiro cristão convertido. Nos ministérios, o último censo que eu achei da Frontier Harvest, temos 4,19, em 2007, 4,19 milhões de trabalhadores cristãos em tempo real, integral. Daria para anunciar ao mundo o Evangelho? Pergunta. Então, irmãos, nós temos muita gente fazendo pouca coisa. É o que lemos em Mateus 9, 35 a seguir. Muitos são não, é Mateus 9. Muitos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores. Na época de Jesus, só nos turnos do templo eram 24 mil. Mas poucos trabalhadores, poucos que foram convertidos, poucos que têm o verdadeiro Jesus para anunciar. Vamos aqui a outra informação. Povos não alcançados. O que são os povos não alcançados? São aqueles lugares onde tem de 2% para baixo de cristãos. E aqui, irmãos, infelizmente, quando nós olhamos do ponto de vista do evangélico, Portugal tem 1% de evangelho. A Europa é um dos continentes mais carentes do evangelho hoje. Foi por isso que Deus nos dirigiu para lá. Tem lugares, cidades de 10 mil, 15 mil, 20 mil, 40 mil pessoas que não têm uma igreja de evangélicos. E pessoas ali clamando. Falta trabalhadores. De acordo com o Dr. Marvin Newell, que é um missiologista da Mission Nexus, uma escola de missões dos Estados Unidos, em Illinois, o que torna um grupo de pessoas não alcançado é o critério dos 3 nãos. Estamos falando de lugares onde não há igrejas,
nem Bíblia, nem crentes. Os 3 nãos pelos quais alguns grupos de pessoas permanecem não alcançados são: primeiro, são difíceis de encontrar. Os evangélicos podem negligenciar esses grupos porque eles estão inseridos em uma comunidade maior de pessoas não alcançadas. Os surdos, por exemplo, se enquadram nessa categoria, já que a comunidade ouvinte ao redor pode ter acesso ao evangelho, mas não há bíblias na língua de sinais para os surdos. Já pensou nisso? Como ouvirão se não há quem pregue? Então precisa ter todos os recursos, né, de sinais e tudo. Segundo grupo, são cercados pela religião. Da mesma forma, alguns grupos de pessoas permanecem não alcançados porque estão isolados pela religião da comunidade. O caso do Islã é fechado para eles mesmos. Eles estão tão isolados em sua experiência religiosa que se contentam com ela, mas não conhecem a verdade do Evangelho, diz Newell, que é o caso dos muçulmanos, os hindus e os budistas, por exemplo. Terceiro grupo, são os difíceis de alcançar. Esses grupos de pessoas permanecem não alcançados devido ao ambiente geográfico ou geopolítico. Em alguns países, o Evangelho não pode nem mesmo ser mencionado, diz Newell. Estamos falando de lugares como Iêmen, Arábia Saudita, Coreia do Norte, esses lugares, Afeganistão, que nós lemos aqui. De acordo com a Aliança pelos Não Alcançados, uma coalizão de várias organizações missionárias que criou o Dia Internacional dos Povos, nós temos o Dia Internacional dos Povos Não Alcançados, que é no dia 5 de junho. 3 bilhões de pessoas não possuem acesso ao Evangelho. 3 bilhões. Isso não te incomoda, não é? Porque a igreja de hoje não incomoda com isso. Ela está preocupada com os seus problemas. A verdade é o seu silêncio. Grupos de pessoas não alcançados, que são de 2% a menos. Total da população, 3,14 bilhões de pessoas. 42% da população mundial. Na janela 10/40, que é a janela das nações mais difíceis de pregar o Evangelho, tem 4,89 bilhões de pessoas, só na janela 10/40. Há lugares sem igrejas, sem Bíblias e sem crentes. O ID, segundo essa informação, não é um chamado apenas para as organizações missionárias, mas para todo cristão, para toda a igreja. Missão é a minha responsabilidade. Você pode dizer essa última frase? Agora diga com uma consciência mais voltada ainda. 1, 2, 3. Agora diga para você entender o que nós acabamos de dizer. Se os não salvos, diga, se os não salvos dependem da minha missão, serão salvos? Se os que não estão alcançados dependem de mim, alguém vai ser alcançado? Manhã missionária, como dizem os maiores e diversos missionários, não é uma manhã de sorriso, é uma manhã de lágrimas, de tristeza, de vergonha. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 9,16. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Depois do ide de Jesus,
Esse versículo é para todos nós, porque nós conhecemos o Salvador e o caminho da salvação. Eu acho que o homem mais mau e mais perverso que tem é aquele que diz amar alguém, ver esse alguém indo para um lugar onde tem um fogo que queima a vida toda e não lhe contar nada. É a maior das perversidades. Ele vai cair lá, ele vai para o fogo. Agora, o maior dos amores é abraçar desesperada a pessoa e dizer: pelo amor de Deus, não o há, pois tem um fogo que vai queimar a vida inteira ali. Vamos para mais informações, vocês estão gostando? Estatística dos missionários do Evangelho. Todos os missionários do mundo, católicos, protestantes e diversos, 400 mil missionários estrangeiros. Missionários no mundo, quantos missionários nós temos no mundo? 400 mil. Missionários no mundo alcançado, dos 400 mil, no mundo alcançado, 309.315 missionários. 77% está no mundo já alcançado. Missionários nos não evangelizados, 77.610 missionários, 19%. Nesses estão os nossos missionários. Agora, missionários nos não alcançados, 13.315 apenas. Ou seja, 3% do número de missionários que estão no campo. Estão no lugar 3% dos 100%, 3% no lugar onde mais precisa. 3% para 3,14 bilhões de pessoas. Então, missionários por religião. Os tribais. Nós temos cerca de um missionário para cada 60 mil pessoas. Os hindus, nós temos um missionário para cada 179 mil hindus. Os não religiosos, temos um missionário para cada 71 mil. Muçulmanos, que são 1.703 bilhões de habitantes. Nós temos um missionário para cada 405 mil muçulmanos. E nós temos um missionário para cada 260 mil budistas. É pouco? Ou você acha que é muito? Deus é o culpado por não chamar pessoas para missões? Ou Ele tem chamado sempre? Culpadas são as igrejas que têm milhões no caixa e não tem um missionário que eles ajudam por mês. Que falam que nós somos os reis da cocada preta, que Deus é obrigado a fazer coisas para nós. Que Deus tem que fazer, que eu determino que faça, que eu sou filho do rei, então eu sou príncipe. Não, Deus não é culpado, as igrejas são culpadas, nós somos culpados. Se todos estão obedecendo ao chamado de Deus para serem missionários, onde quer que estejam, então Deus está chamando 99,99% das pessoas para trabalharem entre os 44,3% da população que já tem o Evangelho e praticamente ninguém para relocar entre os outros da população mundial. Deus está fazendo isso? Não. Nós temos que conhecer a visão de Deus não a partir da nossa e do nosso mundo ocidental, no nosso caso, da nossa cultura ocidental, não. Nós temos que conhecer a mente de Deus a partir dele mesmo.
e tentar imaginar pelo menos o que está no coração de Deus olhando para a atual circunstância de tudo isso. Realidade. Porque se Ele é Deus, e eu sei que Ele é, para sempre será Deus, Ele está querendo resolver esse problema urgentemente. Ele está querendo achar alguém por essas almas, que pelo menos tem um pouco do amor que Ele tem pelos perdidos. Nós temos a mania, por causa do nosso mundinho, de dizer, mostra para aquela pessoa que eu sou teu servo, Senhor. Tipo assim, vinga lá, faz mal lá para ele aprender a me respeitar, Senhor. E Deus está procurando alguém que possa morrer para que eles vivam. Estevão morreu para que os inimigos vivessem. Deus está procurando alguém que sinta dor para que os outros não tenham dor. Você consegue entender isso no seu mundo? Irmãos, à luz da palavra de Deus, eu entendo que Deus está nos chamando para uma missão maior. À luz da realidade daquilo que lemos bem condensado, eu vejo Deus chorando e dizendo, será que vocês não entendem? Vocês querem alegrar o meu coração? Vão e anunciem o meu evangelho a toda criatura. É isso que Deus está falando. O dia que vocês se ocuparem comigo do jeito que precisa, como um crente, vocês verão que por mais que tenham problemas, parece que eles não existem. Porque há um foco maior. Paulo tinha um foco maior, por isso, todas as tribulações e perseguições que ele passou, e tantas aflições, angústias, sendo chicoteado várias vezes, e tanta coisa, ele diz, é nada. Essa leve e momentânea tribulação, tudo isso é nada diante do porvir. Ele tinha um foco. Nós às vezes sofremos muito, porque o nosso foco é viver sem dor. E o nosso foco não pode ser viver sem dor, nosso foco tem que ser viver com Jesus e jamais sem Jesus. Viver para Jesus e jamais sem Jesus. Amar o céu e a vinda de Jesus e jamais alguma coisa igual ou além disso. E aí nós nos tornaremos melhores pais, melhores esposos, melhores filhos, melhores mães, melhores esposas, melhores filhas, melhores servos. Deus está convocando, nesta manhã, nós todos, você que está pela internet, eu que estou no altar, você que está aí, você que está na retransmissão, Deus está nos convocando. Eu lembro do testemunho, sempre a gente lembra de testemunhos como estes, em manhãs missionárias, da pessoa que foi na África, e lá em cima de uma arranha-céu, Deus falou para ele, venha, olhe pela janela. E ele saiu, foi à janela, e disse, olhe para baixo. Ele olhou, tinha uma multidão, parecendo formiguinha, aquele tanto de gente lá embaixo. Aí Deus disse a ele, eu estou procurando alguém que chore por essas almas. O dia que nós começarmos a chorar pelas almas, nós vamos chorar menos pelas nossas dores. Será que você entende essa frase? Quem segue Jesus não sente as feridas da caminhada. Repita. Quando você está indo para um lugar que tem uma cachoeira linda, embora tenha corvaras, tenha espinhos na caminhada, você não esquece, mas lá vale a pena, lá vale a pena. Você sofre na caminhada, mas quer chegar.
Deixa eu te falar uma coisa, o céu vale a pena. Então, de acordo com isto, não dá para a gente falar muitas coisas, pelo tempo, mas de acordo com isso, qual é a maior necessidade hoje? É de irmos e fazermos missões? Não. Vai, pastor. Aí é o contraditório. Não. Não é ir fazer missões, não é chorar pelas almas, não é. A maior necessidade hoje é de sermos cheios do Espírito Santo. Por isso que Jesus, sabendo dessa real necessidade, ele não disse aos discípulos, vocês já foram e pregaram com os 70, com os 12, vocês sabem como fazer, agora vão. Não, Jesus disse, vão para o cenáculo e permaneçam lá. Mas, Senhor, nós já sabemos pregar, nós oramos, o povo foi curado, expulsamos demônio, sabe, nós já temos poder. Vão para o cenáculo, primeiro sejam cheios. Titamaruga namashadai. O dia que você esvazia do Espírito Santo, você não entende a falha dos outros, os erros dos outros e a cultura morta dos outros. E você entristece e abandona a fé. Entristece e abandona a missão. E começa a odiar as pessoas daquele lugar, daquele país, daquela nação. Mas quando você é cheio do Espírito Santo, a natureza de Deus vem para você, o amor de Deus vem para você, a graça de Deus vem para você. O mesmo sentimento que houve em Cristo vem para você. Dará Masur Recamai, dará Shai. É necessário primeiro ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a gente não consegue satisfazer os desejos da carne. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não consegue guardar mágoa. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente não consegue retaliar o irmão, mas a gente ora para que Deus mude com compaixão pelo irmão. A igreja tem que ser avivada urgentemente. Deus quer avivar o seu corpo, o corpo de Cristo na terra, urgentemente. Deus, eu vou repetir, quer avivar o corpo dele na terra, urgentemente. É vontade de Deus, é propósito de Deus. Agora esse avivamento para este tempo vai começar com o indivíduo. Primeiro você, depois o corpo. Você entende? Sabe aquele hino, aviva de novo, começando em mim? Primeiro é você. Deus quer, pastor, o senhor acha que Deus quer encher toda a regional Formosa do Espírito Santo e avivar? Acho não, tenho certeza. Não acho, eu tenho certeza. Todos. Foi por isso que ele encheu os aproximadamente 120 lá no cenáculo. Ele encheu todos que estavam lá. E o propósito dele é o mesmo. Só que lá no cenáculo todos queriam isso, mas aqui nem todos querem. Lá no cenáculo todos queriam a promessa. Aqui as pessoas têm medo de serem avivadas. Não, eu não quero ser chamado de fanático. Deus não é irresponsável. Pare de chamar Deus de irresponsável. Baravacu, Brasamai. O Espírito do Senhor Deus está falando conosco. Pare de chamar Deus de irresponsável. Se Ele te encher, Ele te faz a melhor criatura que tem na terra. Deus não faz fanáticos, Deus levanta fiéis. A mesma voz continua, como lemos no Salmo 2, pede-me as nações e te darei por herança. A mesma voz, como diz em 6,
de Isaías: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Irmão, nesse tempo só realmente se tornará um missionário, e todos somos missionários, só se tornará um missionário quem for cheio do Espírito Santo. Porque é um fogo que arde em nós, é uma chama que não apaga. Ora, puxa, daqui, banai. Pode jogar água que não apaga, pode dar rasteira que não apaga, pode perseguir que não apaga, pode falar mal que não apaga, pode acusar, chamar de tudo quanto é coisa, não apaga. Labarou, ratai. Eu tenho um fogo queimando, que arde no meu peito. Jeremias quis se calar. Não vou falar, esse povo não ouve, esse povo, ele disse: quando eu tentei calar, o meu coração ardeu. Eu não vou calar, eu vou falar. Você pode ser a melhor figura de Jesus Cristo que alguém pode estar tentando ver. Jesus te chamou, Clésio, me chamou o André, chamou o Edilson, chamou os recém-chegados, chamou a todos nós, querendo ser Jesus através de nós. Enaruma, teruca. É como se Jesus estivesse falando para nós: eu quero que as pessoas me vejam através de você. Ah, pastor, toda vez que eu fui tentar ser santo, me falaram que era um santarrão, que não sei o quê. Pois é, começaram a ver Jesus através de você. Porque Jesus é santo, é perfeito, é maravilhoso, é insondável. Por isso, a obra do Espírito Santo, em Gálatas 4,19, é formar Cristo em nós. Porque Cristo tem que ser visto através de nós. Somente os cheios poderão amar os perdidos. Porque muitos querem muito mais, ao pregarem, a condenação dos que ouvem, do que a salvação deles. Pregue a verdade, mas nunca sem amor. Nunca querendo que o outro alcance essa verdade que está sendo anunciada. Você entende? Somente os cheios poderão amar os vazios, os perdidos. Somente os cheios chorarão diante do céu pelos perdidos. Não há como chorar por ladrões, não há como chorar por pedófilos, não há como chorar por Lula, não há como chorar por, se estivessem vivos, Hitler, Saddam Hussein, se não for cheio do Espírito Santo. E Deus quer que a gente chore pelos perdidos. Alguém pode chorar comigo por estes? A pergunta é do Espírito Santo para mim e para você. Somente os cheios amarão conforme Deus ama os perdidos. Repita essa frase bem forte. Somente os cheios amarão como Deus ama os perdidos.
Se não tivermos Deus em nós, nós vamos odiar os perdidos. É necessário que sejamos cheios. E ser cheio não é tarefa fácil. Por quê, pastor? Porque tem um orgulho dentro de nós. Nos impede muitas vezes de negar a nós mesmos e aceitar o que Deus quer. E somente aquele que aceita o que Deus quer será realmente cheio. Porque aceitar o que Deus quer é me esvaziar de mim para que Deus se torne em mim. A necessidade de ir agora é mais que ontem. Por que ir agora? Porque 2 pessoas acabaram de suicidar. Ficaram bravos comigo, brigaram comigo, falaram um punhado de coisas, inventaram áudios e fofocas e saíram, e fizeram um punhado de escarcéu, porque eu disse uma coisa para um missionário que estava na igreja: almas não esperam. Então eu fui o cara mais mau que existia. Mas aí o João e a Carla disseram sim, e foram, porque almas não esperam. E quando eles chegaram lá, tinha uma pessoa que estava pensando em suicídio, e Deus usou eles, e ela não suicidou. Almas não esperam. Eu não tenho o privilégio de tratar-me para ir. Não, eu tenho o privilégio de me fazer pronto para ir agora. É interessante que o testemunho, até a Kellen Gaspar fala sobre isso. Eu já tentei trazer a Kellen Gaspar aqui, mas a agenda dela é bem cheia, um dia vai dar certo. A pessoa estava para aposentar, faltava não sei quanto tempo, se meses ou poucos anos, pouquíssimos. E aí ela disse para o pastor, para a pessoa que queria ir. Ela disse, não, mas espere, você aposenta e tal, não sei o quê. Falou, pastor, se a minha aposentadoria fosse amanhã, eu iria hoje, porque Deus está me chamando hoje. Quando a gente é de Deus, não pensa em dinheiro, irmão, pensa em obedecer, em ir. Eu me emociono porque eu entendo desse negócio. Aleluia. Quando Deus falou para nós para onde ir, que eu voltei de Itumbiara, estava sendo pastor interino, e houve todo um mover de Deus, e Ele falou claramente que era para vir para Anápolis. Eu cheguei, a primeira coisa que eu fiz foi falar com a minha esposa, prepare tudo, nós vamos para Anápolis. Aí eu já cheguei no meu pastor, falei para o meu pastor, e já liguei para a pessoa, disse, estamos indo, já marcamos tudo, porque Deus falou. Não tínhamos recursos, não tínhamos dinheiro, tínhamos propostas. Mas acima de tudo isso, tínhamos uma voz que disse, é em Anápolis. Eu estou aqui não porque sou quem sou, eu estou aqui porque Deus me enviou para anunciar que Ele é. Eu ouvi uma voz, eu atendi a voz, eu ouvi um chamado, eu atendi o chamado. A igreja dos nascidos de novo não suporta rejeitar, obedecer a voz que ouviu. Não suporta, é insuportável você ficar com aquela voz meiga dizendo levanta e vai, e você se deitar, e ir para a cama, e arrumar uma outra história, e dar uma desculpa, e dizer, mas eu sou novo, eu sou velho, eu não tenho estudo, eu não tenho, não, se eu ouvir a voz dele, oh meu Deus, é agora, lavra chúvia. Sabe o dia que Deus me encheu do Espírito Santo? Numa vigília, preste atenção por favor, o dia que Jesus me encheu do Espírito Santo, eu estava na casa da irmã Maria Jerônima, aquelas mães na fé, e ela estava conversando comigo sobre as coisas de Deus, e eu querendo ser cheio do Espírito Santo, buscando todo dia, jejuando todo dia, de segunda a sexta, até 5, 6 da tarde, buscando ser cheio do Espírito Santo, e ela falou algumas coisas de obra de Deus para mim, eu virei para ela e disse assim, irmãs, olha a hora que Deus me batizou, me encheu, e até hoje Ele está cada dia me enchendo mais pela misericórdia dEle. Eu disse para ela, irmã Maria Jerônima,
O que Deus quiser da minha vida, eu faço. Desde que Ele me fale claramente, me faça entender claramente, que é Ele quem falou, que a voz é dEle, que a vontade é dEle, eu atendo. Se Ele quiser que eu vou para a África, eu vou. Se Ele quiser que eu mudo de igreja, eu mudo. Se Ele quiser, o que Ele quiser de mim, eu obedeço. Aí passou uma bola de fogo na minha frente, assim. E naquele exato momento eu virei as costas para ela, ajoelhei diante da cama que estava naquele quartinho de oração, e levantei as mãos, de Jesus, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Eu te adoro, Senhor, o que o Senhor quiser de mim, Senhor, e com as mãos levantadas, porque na minha mente veio, é batismo com o Espírito Santo. E aquela bola de fogo, de vento veio para dentro de mim, bum! Me encheu de graça. Me encheu, me transbordou. Eu disparei falando em línguas estranhas. 7 variedades de línguas estranhas. Começou a me dar visões dos céus. Chegou uma pessoa e eu já estava lá cheio do Espírito Santo. A irmã Maria Gerando pôs a mão na cabeça, minha mão na cabeça dela. Deus me tomou naquela hora, falou com ela. Eu ficava estranhando, meu Deus, que coisa linda. Porque eu não estou pensando, mas o Senhor está falando na minha boca, que coisa linda. Me deu dons de cura, fiquei 3 dias falando em línguas estranhas. Não conseguia, meu patrão ia conversar comigo, eu abria a boca, saía línguas estranhas. Deus me enchendo. Eu ia despedir de Jesus para dormir, 10 horas da noite, 1 hora, 2 horas da manhã, eu estava lá falando com Jesus ainda. Porque Ele encheu. Quando foi que Ele me encheu? Quando eu disse o que Ele quiser, a vontade dEle. É por isso que muitos de nós não estamos cheios, porque não é o que Deus quer, é o que você escolhe querer. Escute, porque isso é a palavra do Espírito Santo. É por isso que muitos de nós não estamos cheios, porque não é o que Deus quer, é o que você escolhe querer. É o seu mundo, são as suas lideranças que você escolhe para você, é as palavras que você escolhe para você. E Deus não quer uma igreja assim, Deus quer uma igreja rendida, entregue. Por isso a necessidade é ser cheio primeiro, e igualmente sendo cheios, ir agora. Ir agora. E eu sou daqueles que defendo que quando Deus enche com proposta específica, não precisa de passar por seminário nenhum. Só obedece. Mas tem que obedecer a voz dele, não o sentimento seu. Tem que discernir a voz. Foi o Senhor quem me falou, então aqui estou. E Deus não contradiz com a sua palavra. Ele não ordena você fazer aquilo que a Bíblia não ordena. Então tem os discernimentos. Os lugares e povos ainda não alcançados com o Evangelho hoje exigirão do povo de Deus tanto sacrifício quanto sofrimentos incríveis. Se você aceitar ir, dependendo do lugar que você vai por sacrifícios. É por isso que muita gente não suporta missões. É por isso que muitos voltam loucos de missões. Porque não ouviram a voz, ou ouviram e fizeram de maneira errada e se confundiram. É necessário, além de ser cheio, permanecer cheio. Se alguém quiser ir embora, você pode sair daqui, mas eu vou pregar a palavra que Deus tem me colocado para pregar aqui. Por favor, se você quiser ficar, não olhe para o relógio, olhe para Deus. Nós, quando éramos do mundo, queríamos as saideiras. Brigava para continuar na amargaça. Agora eu quero que você brigue por estar na presença de Deus. O problema é que temos um caso de amor com segurança e conforto. Esse é o problema. Estou bem.
Eu fiquei muito alegre em ouvir um casal dos nossos que disse: pastor, estamos bem financeiramente, nunca tivemos tão tranquilo, equilibrados, mas o que nos angustia é que nós queremos ir. Você não vai dar glória a Deus por isso, né? Não, não dê agora não, que fica falso. O que nos angustia é que queremos ir, nós não queremos esse status todo, e é um bom status desses que falaram comigo, se nós não formos enviados, porque o que arde em nós é ser enviados. Então o dia que o Senhor quiser, o dia que o Senhor falar, nós deixamos tudo e vamos. Aí dobrou minha responsabilidade, né? Porque eu, como líder, e aquele que envia, também não posso fazê-lo sem ouvir a voz de Deus. Eu tenho que ter a direção para mostrar, para que o casal vá. E olha que não é um casal de recém-casados, é um casal que tem filhos. E muitos de nós, por causa disso aqui, finança e conforto, não vamos. Não, mas eu tenho filhos. Não, mas eu tenho pai. Não, mas eu tenho mãe. Mas no dia da manhã missionária, a gente ouve que deixei as carroças, queimei as carroças, deixei tudo, e a gente chora, mas não tem coragem de queimar as nossas carroças. Eu lembro do irmão Joaquim, pastor Joaquim Domingos de Almeida. Lembrem sempre de orar para o nosso pastor Joaquim Domingos de Almeida, amém, meus irmãos? E eu lembro quando Deus me falou: eis aí o seu segundo dessa tarde da bênção. Camarada do jeito dele e tal, vocês conhecem. E ele tinha uma carroça, ele era um carroceiro. E ele sempre olhava para aquela carroça e dizia: se não der certo aqui, eu pego a carroça e vou fazer frete. E Deus falou para mim: fala para ele aí para queimar a carroça. Quando eu falei para ele, irmão, a carroça era um ídolo. Não, mas você... Joaquim, desfaça da carroça, Deus quer você dependendo dele. Ele vendeu a carroça, e a partir daí Deus começou a cuidar dele mais do que cuidava antes. Hoje ele ganhou um carro, comprou um carro, Corolla, tipo assim desses caras do Francisco, assim, entendeu? Eu até ainda não vi ele dirigindo, eu quero ver. Ele não tinha condição, mas Deus tem. Muitos de nós estamos empatados financeiramente, empatados como família, empatados porque nós valorizamos o conforto acima de valorizar a vontade de Deus, a voz do Espírito Santo. Eu estou falando para pessoas aqui que rejeitou Deus várias vezes. Poderia estar bem mais abençoado, mas Deus ainda tem uma chamada nesta manhã. Então, como é chamar uma nova geração de missionários para os lugares difíceis? Como podemos equipá-los com os recursos espirituais e práticos que os impedirão de recuar diante da oposição esmagadora? Porque a oposição do Evangelho hoje é esmagadora. Irmão, que a igreja se avive, que a igreja se levante, porque senão Deus entrega essa nação na mão do comunismo. Para a gente tomar vergonha na cara e tornar-se crente de verdade. Ou nós avivamos agora, ou o comunismo vai querer nos avivar. Como assim? Eles não gostam de religião? Não gostam mesmo não. Mas Deus usa muito as perseguições para nos levantar. É por isso que missionários lá nas áreas maiores de perseguição, nós até postamos aí no grupo sobre alguns, missionários, quando eles, um brasileiro chega para eles e fala: não, a igreja brasileira está orando por vocês. Não, vocês que precisam de oração nossa. Aqui está bom, nós estamos cheios, estamos ganhando pessoas para Jesus, estamos fazendo a obra, mas estão sendo presos, nós estamos bem, nós estamos com Deus, todo mundo aqui está cheio, agora vocês precisam de avivamento. É uma verdade ou não? É aquele camarada lá, preste atenção, lá do Islã, naquele mundo do Islã, a TV, que eles tinham lá de testemunho, perguntou: o que você pensa do Estado Islâmico, porque matou sua mãe, matou seus irmãos? Ele disse: eu quero agradecer o Estado Islâmico. Eu falei: como assim?
Não, porque meu irmão tinha um sonho. E o Estado Islâmico ajudou ele a realizar o sonho dele. Como assim? Meu irmão tinha um sonho de ver a face adorada de Jesus Cristo. E o Estado Islâmico ajudou ele a realizar o sonho dele. E eu louvo a Deus pela vida do Estado Islâmico. Muitos de nós temos que entender o que é isso e louvar a Deus pelas tribulações, pelas provas, pelos irmãos que nos perseguem, pelas coisas que se levantam. Arai, cabraça, andai, porque isto quer nos levar para mais perto de Jesus e para termos mais amor de Jesus em nossos corações. Mas como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Mas como serão enviados, se não disserem, eis-me aqui, Senhor? Ei, cananto, ipanai, salve a tua vida e você perdê-la, ai cobrar, perca a tua vida e tu vai ganhar a vinda. Entenda, meus irmãos, que tudo o que acontece conosco é formação para a missão. O pastor é isso e aquilo, formação para a missão. Pergunte para as pessoas que vão para fazer a obra, a maioria deles me ligaram, saídos daqui, pastor, eu me arrependo, e eu vou falar isso para a glória de Jesus, porque nenhum homem é alguma coisa se Jesus não for na vida dele, e ninguém precisa de exaltação, nós precisamos de Jesus e de nos humilharmos diante da cruz. Pastor, se eu tivesse noção, eu teria voltado mais a minha vida para aprender o que o Senhor estava ensinando, para obedecer o que o Senhor estava falando, porque nós precisamos de tudo isso aqui fazendo a obra. Aprenda, pare de ficar criticando posições e posicionamentos, pare de ficar criticando palavras e atitudes, pare de fazer, aprenda, se forme, se levante, obedeça o que está sendo dito. Nós somos uma igreja diferente, nós somos uma igreja missionária, nós somos uma igreja viva, e uma igreja viva é missionária, não tem como. Tem gente que vai odiar esse tipo de igreja, porque o conforto, a alegria, o seu bem-estar fala mais alto, mas tem gente que está convertido, cheio do Espírito Santo, que vai amar esse tipo de igreja. Por isso eu entendo, tem pessoas que não são daqui, e outras virão. Por quê? Porque é o tipo de igreja. A gente fica na igreja que a gente encaixa. Quem aqui ama ouvir verdades? Quem aqui fica sem jeito quando começa a ouvir aquelas coisas daquelas lenga-lenga, só passando a mão? Quem fica sem jeito? Eu não gosto também. Por quê? Eu gosto do caldo grosso. Não, fala logo o que eu tenho que fazer. Olha, eu gostei do macarrão, gostei do arroz, gostei do feijão, gostei do alface, gostei da batatinha, mas eu não gostei do... Fala logo que você não gostou. Eu sou prático, entendeu? Isso aqui eu não gostei. Amém, meu filho, não tem problema. Vamos caprichar. Eu não gosto do devortei. Quem sabe o que é devortei? Você não sabe nada, só nós, os antigos. Vai direto no assunto, me conta logo o que eu preciso saber, que eu quero resolver. Sabe esse negócio? Você não gosta disso, não? Gosta não, né? Só gosta quem quer realmente curar. Você não pode ir no médico, e o médico ficar olhando para você, dizendo, o nariz está no lugar. As orelhas também, apesar que é grande. Mas o cabelo está bem, tá umas entradas maiores aí, parece que está faltando um punhado aí. E tal, você fala, doutor, o joelho, deixa eu pegar o martelinho ali. Tuque. Mostra a língua. Doutor, o senhor não fez os exames todos, doutor? Vai logo onde precisa, não é assim ou não? Por quê? Porque você quer a cura. O que é? É a vesícula, arranca esse trem. Pronto, resolveu, pronto, acabou.
Vai logo onde precisa, irmão. Nós não temos tempo para ficar recebendo elogios. Nosso tempo é para levantar curado e ir. Deus não chama a gente fraca, Ele chama a gente decidida. Eu não sei falar, mas Deus sabe e é Ele que vai te usar. Dá para dar glória a Deus não, porque a vida está mais cheia, né? Nós temos que tomar uma decisão, irmãos. Isso aqui não é discurso, isso aqui é uma pregação. Nós temos que tomar uma decisão. Ou somos cheios urgentemente, ou para com isso. Tudo é formação. Tudo é formação. Por quê? Porque Deus quer responder essas perguntas. Ele quer que pessoas conheçam o nome dEle. Por isso que ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tem que conhecer quem é esse Senhor e o seu nome. Eu invoquei Maria, fui salvo. Não, não foi. Não foi, você continua do mesmo jeito. Porque ela não salva. Não invoquei Buda e fui salvo. Não foi, ele não salva. Não invoquei o Confúcio, também não adianta nada. Não, mas eu tenho um santo que na minha família não adianta, irmãos. Nós não estamos falando de religião, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não salva, não salva. O Salvador é um só. Foi Ele que tomou sobre si os meus pecados. Ninguém tomou sobre si os meus pecados a não ser Jesus Cristo. O Salvador é Jesus Cristo. É nele que eu me liberto, é nele que eu me salvo, é nele que eu sou curado. Rábia candarábia samai. Turei camai. Então eu tenho que conhecer Ele para anunciar Ele. E aí vem a outra pergunta: como pois invocarão aquele em quem não creram? Então como crerão se não ouvirem? E ouvir o quê? A verdade, com amor. Cada um tem uma característica. João Batista amava. O João Batista, o batizador, lá do deserto, comia mel, vestia das roupas de couro, uns negócios diferentes, e falava duro, raça de víboras, ou seja, suas cobras. Ele tinha amor. Ele tinha amor, mas tinha a característica dele. Assim como Tiago, o apóstolo Tiago, a carta de Tiago foi rejeitada no início, porque disse que era muito dura. Não, mas ele era o profeta do Novo Testamento. E ele fala a verdade. Se você é amigo do mundo, não é amigo de Deus. Adúlteros e adúlteras. Quando eu estou chamando a igreja de adúltera, tem uns pregadores que é assim hoje. Nossa, você está condenando a igreja não trafiria. A igreja do Senhor é sempre cheia. Cala, Satanás. Cala. Entenda. A igreja precisa ouvir verdades para continuar na verdade, se encher da verdade, e os que estão afastados voltarem. É necessário ouvir palavras para tomarmos decisões. A geração ela é fraca hoje porque não ouve o que precisa ouvir. Mas João tinha amor, João Batista. Tiago tinha amor, Pedro tinha amor, João, o evangelista, o discípulo do amor, tinha amor. Cada um nas suas características, porque queria a salvação de todos. O Estevão foi apedrejado cheio de amor, mas falando a verdade. E querendo a salvação, tanto é que ele não condena, ele pede salvação, que não impute pecado. É necessário sermos cheios. E como pregarão se não forem enviados? Alguém pode dizer nesta manhã, sem fazer uma atitude inconsequente, mas alguém nesta manhã pode dizer: eis-me aqui, envia-me a mim? Não senti firmeza não. O dia que Deus nos incendiar, nós vamos falar isso com lágrimas e desespero. É como se saíssemos correndo daqui nessa manhã para socorrer o primeiro que está querendo suicidar.
Desesperado. Não. Um dia eu estava no Rio de Janeiro, na época das 21 vacas magras. Deus nos levou no Rio de Janeiro, ficamos na Barra da Tijuca, na Avenida dos Eucaliptos, lugar nobríssimo. Cid Moreira era a terceira casa do condomínio que nós ficamos, sem lenço, sem dinheiro, mas com Jesus dando tudo isso. E naquela casa tinha um cachorro, pastor alemão Negresco, nome dele, não esqueço, que ficava fechado porque ele era bravo. Lembra? E aí, Ana Carolina saiu correndo no jardim daquela mansão, e o Negresco escapou, e foi em cima dela. Irmão, veio um desespero no meu coração, olhando a Carolina desse tamanho, e eu saí correndo atrás do Negresco. O meu propósito era, eu pego no pescoço dele e enforco ele. Estava nem pensando nos dentes, daqueles bichos é bom de briga. Não, mas o meu negócio era salvar a Ana Carolina. E aí, a hora que eu me preparei, a primeira coisa que saiu da minha boca foi um grito que eu acho que o Rio de Janeiro inteirinho, a Barra da Tijuca principalmente, ouviu. Negresco! Ele paralisou, o cachorro paralisou. Fez assim. E voltou para o lugar onde ele estava. E quando eu fui ao encontro da Ana Carolina, coração batendo forte, o Espírito do Senhor Deus falou. Se você tem tanta, eu não sei a palavra certa, tanta coragem para proteger e salvar a sua filha, imagina eu para proteger e salvar os meus. São lições. São lições. E Deus quer usar tudo isso para nos formar. Pelo amor de Deus, abra os olhos do seu entendimento. Toda a sua história pode ser usada como estrume, esterco, adubo para aquilo que Deus tem logo aqui na frente. Aleluia. Somente os incendiados incendiarão vidas. Não cessarão, não vão parar. Somente os cheios, irmãos, mais uma vez eu vou repetir. Somente os cheios amarão os perdidos. Somente os cheios chorarão diante do céu pelos perdidos. Somente os cheios dirão: eis-me aqui, Senhor, com lágrimas, incendiados, desesperados, perguntando: onde o Senhor quer que eu vá? Para qual porta o Senhor quer que eu saia e vá? Isso é urgente, muito urgente. Escute uma coisa. Naquele dia que chegaremos diante dos olhos de Jesus, muitas coisas nos alegrarão. O próprio Cristo, incomparavelmente. A cidade santa, meu Deus. Os irmãos Abraão, Isaque, Jacó, Elias, Eliseu, Abacuque, Ageu, as irmãs Sara, Rebeca, Raquel, Hulda, uma profetisa tomada de Deus. Nossos irmãos Paulo, Pedro, Tiago, João, Áquila, Priscila, Lídia, tantas irmãs, tantos irmãos. Nós vamos nos alegrar muito. Mas creio que uma alegria, talvez quase igual à alegria de ver Jesus, que essa é a maior, será de termos feito alguma coisa por Ele. Porque Ele fez tudo por nós. Nos amou primeiro. Nos escolheu primeiro. Morreu primeiro por nós. Foi nosso amigo quando éramos inimigos e nos trouxe para si,
tornarem amigos de Deus, servos de Deus, filhos de Deus. Se essa obra não te fascina, você ainda não conhece Jesus. Só os que conhecem reconhecerão o quanto essa obra é preciosa e maior que qualquer outra obra. A obra que Jesus fez em mim. A obra que Jesus fez na sua vida. Eu não troco ele. Aleluia. Aleluia. Por nenhuma proposta. Por nenhum tesouro dessa terra. Pelas maiores riquezas, as maiores famas. Não, Jesus não tem como trocar um tesouro tão grande para a minha alma. E não tem como deixá-lo por causa de perseguições, de palavras, de irmãos que fizeram isso ou aquilo. Não, ele é maior que tudo e está em evidência na minha alma. Por isso eu quero, chegando lá, talvez quase a mesma alegria de vê-lo, mas a alegria de ter atendido a voz dele, o chamado dele, e ter ajudado a salvar vidas, a resgatar vidas, que ele tanto sofreu por elas, mas confiou em nós que anunciássemos o seu evangelho. Ele morreu por todos nós. E entenda uma coisa para encerrar, meus irmãos, entenda uma coisa, tem gente que aprova o aborto, o comunismo aprova o aborto. Então, entenda uma coisa, as pessoas que aprovam o aborto nasceram. E elas nasceram, às vezes, com os médicos dizendo, não vai nascer, não tem jeito. O caso que nós temos aqui da nossa irmã Michele Siqueira, esposa do Cláudio Siqueira, a sua primeira gravidez era de gêmeos. E o médico disse, morreu um. Então tem que fazer alguma coisa e tirar os dois para que a mãe não passe problema e também arrisque a sua vida. Nós resolvemos crer, orar, buscar o Senhor. E mesmo com a criança morta, nasceu o Aleph. E a Michele está lá bem. Tem gente que nasceu porque não foi abortado. Eu estou aqui porque minha mãe jogou fora as injeções do aborto. E hoje eu estou aqui anunciando o evangelho. Aleluia. Nós não fomos negligentes em gerar vidas e não seremos negligentes condenando que se gere. E aí nós temos que entender isso do ponto de vista espiritual. Tem gente que vai para o inferno, não vai ter vida. É necessário a igreja levantar e arrancar essas pessoas que seriam abortadas do céu. Eles precisam ouvir, eles precisam entender o evangelho da salvação. Eles não têm que aceitar minha religião, minha igreja, mas nós temos que anunciar o Salvador, que eles aceitando servirão na igreja certa por serem tomados pelo Espírito. É hora de se levantar, é hora da chama arder em nossos corações. Fique sobre os pés. Ramasuke Darama Karabai Kodou Shamai. É hora de missões. As almas não esperam. Quando nós lemos as biografias dos grandes visionários da obra, os grandes missionários, os grandes homens de Deus, as grandes mulheres de Deus, a gente tem vergonha da missão que estamos fazendo. Porque eles mesmo enfermos e acamados e prontos para morrer, ainda apelavam a Deus. Me dá força para ir mais uma vez na praça, Senhor. E pela última vez anunciar o teu evangelho. Deus dá força, a pessoa vai, anuncia, volta, morre. É hora de mudar de vida dentro de casa.
nos tornar missionários dentro de casa. Mas missionários que amam, que honram. Se alguém quiser pregar o evangelho, mas não honra seu pai e sua mãe, você é um desviado. Tem que honrar. Tem que ter testemunho de vida. Os que anunciam o evangelho, eles têm que ter caráter cristão aprovado. E o que é um caráter cristão? As características de Cristo nele. Nela. Em nós. Então eu tenho que mudar a minha vida. Você também tem que mudar a sua. Eu tenho que mudar a minha consciência. Você também tem que mudar a sua. Porque tem bilhões de pessoas indo para o inferno. E a hora é agora. E deixa eu te falar algo para nós orarmos. Estava na França, já contei aqui uma vez, na segunda viagem missionária atrás, ou terceira, na Europa. Estava na França, e Deus me levou na casa de um casal, ali estava, almoçamos ali. E na mesa, Deus me tomou para dar um recado ao casal que estava ali. Que Deus estava dando um basta naquela hora. Que era para eles consertarem a vida. Porque Deus tinha um plano com eles de ganhar 200 almas através deles na França. Somente através deles. E Deus disse a eles: e se vocês não derem um basta e se consertarem, eu vou requerer essas 200 almas das mãos de vocês. E por que eu estou falando isso? Você que está aí reclamando da vida, dizendo que luta, que prova, nessa igreja é só prova, não sei o quê, e falando um punhado de história, escute, tudo isso é Deus querendo te aprovar e levantar urgente. Deixa eu repetir, querendo te aprovar e levantar urgente. Porque tem almas que é você, com a sua característica, que vai ganhar. Não é o pastor, é você. Não é o vizinho, é você. Não é o esposo, é você. Não é a esposa, é você. Não é seu pai, é você. Não é sua mãe, é você. Porque Deus está investindo em você. E por que comigo é assim, pastor? Porque você tem coisa que tem que perder. E é assim. Como que você vai liderar pessoas se não estiver amando as pessoas? Porque nessa igreja ninguém me vê. Então ame a igreja. Quem tem que ver não é a igreja, sou eu. Quem tem que levantar não é a igreja, sou eu. Quem tem que perdoar não é a igreja, sou eu. Quem tem que amar não é a igreja, sou eu. A obra não é dos outros para mim, a obra é de mim para os outros. Abra os vossos ouvidos e ouça, porque o Espírito do Senhor está falando comigo, está falando com você. Seja aprovado. Ei, meu Deus. Temos que aprender muito com Jesus. Mas esta é uma manhã de decisão e eu quero fazer um apelo. E o primeiro apelo que eu quero fazer é que vocês me dêem 5 minutos a mais. E você que precisa aí, eu entendo. Que talvez tem coisa aí, né? Mas eu tenho que fazer esse apelo. Eu quero chamar, mas preste atenção, não saia do seu lugar e não venha enquanto eu não falar, venha. Quero chamar aqui à frente as pessoas que não colocarão imposições para Deus, nenhuma. Mas que ao virem aqui à frente estão dizendo, para onde o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Eu digo, eis-me aqui. Hineni. No hebraico, eis-me aqui. E no hebraico é mais profundo porque, Tiago, Hineni quer dizer, custe o que custar,
Aconteça o que acontecer, irmã Silvia. Custe o que custar, aconteça o que acontecer, eis-me aqui. É isso que é o significado de Rinene no hebraico. E ao sair do seu lugar e vir aqui à frente, que você venha com a consciência missionária. Deus pode te levar para as nações? Pode, mas primeiro aqui. Primeiro Ele quer te usar aqui. Abra bem os seus ouvidos e ouça. Se você é uma farsa aqui, será uma farsa lá. Quem é uma farsa aqui? Quem não ama os que estão aqui. Tem pessoa difícil de amar. O Clésio é difícil demais de amar o Clésio. Camarada violento, bravo, grita. Pastor, é vitória, pastor. Agora o Rodrigo, né? É mais fácil amar. Quer dizer, sei quem eu estou falando, meu Deus do céu. Tem pessoas que têm gênios, naturezas diferentes. E por causa de nós, certas pessoas são mais difíceis. Por causa de nós. Porque tem gente amando todo mundo. Jesus ama todos nós com os nossos gênios. Então, se você vier aqui, não seja uma farsa primeiro. Você tem que estar amando os que estão aqui. Você tem que amar seu esposo. Você tem que amar sua esposa para Jesus. Você tem que amar os drogados daqui primeiro. Os perdidos daqui primeiro. Primeiro aqui. Escute, nós vamos ter essa escola missionária na Europa. Uma das coisas que nós vamos tratar é sobre isso. É a partir da igreja local que eu me torno missionário. Não tente ir lá amar. Ame aqui. Com os que você convive. Por isso eu faço esse apelo. Quem quer ir por Jesus, vem à frente. Você que está pela internet pode dizer, escrevendo aí no Facebook ou no YouTube: eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Nós vamos estar orando juntos. Pastor, e se eu for à frente e Deus não me mandar para lugar nenhum? É porque Ele vai te usar aqui. O importante não é saber para onde ir. Diga isso comigo, o importante, e diga igual a igreja dos crentes, o importante não é saber para onde ir. O importante é ouvir e obedecer. Abraão saiu sem saber para onde, mas ouviu e obedeceu. Deus falou conosco através do pastor Moisés, nosso querido pastor Moisés de Londres, quando ele veio nos visitar, foi na minha casa, ele fez questão de vir aqui, os irmãos lembram, os que estavam aqui, e Deus usou ele e falou sobre a Ana Carolina, que o Marcelo ainda não existia na época, né? Cadê você, Helena? Né? E aí usou e disse que estaria levando a Ana Carolina para uma nação de língua hispana. Ia arrumar o casamento dela, ia fazer o casamento dela, e os dois iriam para uma nação de língua hispana. E aí Deus começou a falar. Aí apareceu o Marcelo, que já estava no Uruguai falando espanhol há 1 ano e tanto. E aí uniu e foi falando com ele sobre nação de língua hispana. A gente não sabia de nada. De repente a irmã Neuza Fernandes liga, fala: tem uma igreja lá em Oviedo, na Espanha. A pastora quer passar a igreja. O senhor se interessa? Eu falei dela, sobre o senhor e tal. Aí eu lembrei das promessas, língua hispana. Quero ver. Resumindo, fui lá, vi. Só que os recursos não tinha. Era muita coisa. E eu dormi naquele hotel Ibis, no Oviedo embaixo. Mas o pastor Jean, dizendo: Jesus, então não é por aqui. Porque nós não temos esse recurso que ela falou todo aí. E quando eu dormi, nós oramos de madrugada.
Quando eu acordei, tinha um áudio da pastora Vilcelene, falando: amor, Deus falou comigo que Ele está nesse negócio. E que você está preocupado por causa das provisões. Mas Ele falou que Ele vai prover tudo. E aí, quando eu estava ouvindo o áudio, o Jean estava saindo do banheiro e vindo para o lado das camas, naquele quarto. Diz: pastor, eu estava orando essa madrugada e Deus falou que o senhor está preocupado com as provisões, mas Ele disse que vai prover tudo, e Ele está nesse negócio. A mesma coisa. Liguei para o meu pastor Francisco, porque nós fazemos aqui tudo debaixo da bênção do nosso líder, pastor Francisco. E falei com ele, e começou a surgir umas propostas. Teve uma pessoa que falou que ia ajudar, depois disso, e eu falei para o pastor, ele falou assim: olha, que Deus te abençoe, e esses são sinais de Deus, e entenda que muita gente que fala que vai ajudar, no final não ajuda, mas Deus usa eles para nos encorajar, para começar. Foi dito e feito. Mas abrimos. Eles estão lá porque Deus falou. Eles ouviram a voz. E apesar das dificuldades, eles estão lá. E nós vamos orar para que nós ouçamos a voz. Deus vai falar. Mas uma coisa você já tem que estar pronto para a partir desta manhã. Eu sou missionário aqui. E esposa que impede o marido de fazer a obra. Deus vai tratar com você. Tratar como, pastor? Deus vai me excomungar? Que quem está nervoso já começa a falar sobre isso, né? Não, mas Deus vai tratar. Porque almas para Deus é mais precioso que tudo. Não seja empecilho na vida do seu esposo. Esposo que atrapalha a esposa, Deus vai tratar contigo. Não seja empecilho. Não estou falando de religião. Estou falando da palavra do Espírito Santo e do amor de Deus pelas almas. Nunca entre contra uma igreja que está fazendo a vontade de Deus. Não atrapalhe. Não deixe sua mãe e não deixe o seu pai dizerem não para você. Deixe o Espírito Santo falar. E eu dou um conselho para todos aqui e todos que estão pela internet. Não vá para qualquer obra fora daqui sem ouvir a voz de Deus e ter certeza. Não, mas o pastor me convocou, mas você tem que ouvir também. Mas é o pastor Lindomar, eu confio nele, obrigado pela sua confiança. Mas você vai precisar de ouvir a voz. Por quê, pastor? Porque você vai enfrentar os problemas lá. E quando você enfrentar os problemas lá, você vai ter que lembrar, não do que seu pastor disse, mas do que o teu Deus te falou claramente. Esse é o meu conselho para todos que vão para algum lugar atendendo a chamada. É necessário ouvir. Amém, meus filhos? E nunca se empolgue, mas sempre se renda. Empolgação leva às precipitações, mas rendição, o Espírito te leva às direções.